tarde. Primeiro queria agradecer à plataforma florestas.pt pela oportunidade e pelo desafio em apresentar esta palestra sobre da semente à floresta. O que é que vamos falar? Como regenerar a floresta e como propagar. Na regeneração da floresta podemos fazer essencialmente também a regeneração natural, aproveitando o que existe na área, beneficiar ou adensar, colocar mais plantas, ou a regeneração artificial através da sementeira ou plantação. Mas a primeira questão que se coloca é como vamos propagar as espécies. O que é propagar? Convém propagar plantas provenientes de sementes ou de material vegetal colhido em árvores superiores e árvores bem adaptadas àquelas condições edafoclimáticas, e podemos fazer por propagação seminal ou por propagação vegetativa. Neste caso aqui temos a regeneração natural, temos no montado, aplica-se essencialmente às nossas espécies autóctones, como o montado sobre e dazinho, e aqui há uma coisa que é fundamental, como os antigos diziam, para promover a regeneração natural é preciso proteger do dente do gado e do dente do arado. Isto é, quer o gado, quer o arado, as mobilizações do sol vão destruir ou vão afetar a regeneração natural. Portanto, nas espécies como o sobreazinho é muito importante, na mata de albergaria, no Gerês, aproveitando a regeneração natural do próprio carvalhos, na região centro, na mata da margaraça, no pinhal de leiria, aqui se nós chegamos ao fim de um povoamento, de uma revolução, em que estão selecionadas as melhores árvores, melhor adaptadas àquelas condições, elas vão deixar a semente que vai garantir o povoamento seguinte. Depois ele é denso, portanto vamos aproveitar essa regeneração natural que temos aqui no pinhal de leiria, com o pinheiro bravo, ou no ribatejo com o pinheiro manso. Mas aproveitar a regeneração natural muitas vezes implica beneficiar e adensar. E o que é isto? No pinhal de leiria, por exemplo, há uma regeneração natural que é contínua, portanto vai ser necessário criar linhas. Essas linhas criam-se com passagem de máquinas, como o corta-matos, que vai destruir a vegetação nas entrelinhas. Na linha vai haver uma seleção das melhores plantas através de um controle moto-manual, com uma moto-roçadora, mas depois pode haver áreas que não há plantas e nesse caso vai ser necessário adensar, portanto colocar novas plantas. Na medronhalva temos um caso aplicado ao medronho. Estas intervenções foram feitas pela Floponório. Nós vemos o quê? Temos plantas de medronho que interessam que sejam pequenas para colher o fruto, portanto as que estavam mais altas foram rebaixadas, cortaram por baixo para ela regenerar, as outras foram abertas para entrar luz e portanto para produzirem fruto, e onde não havia plantas, o que é que foi preciso fazer? Adensar, e portanto isso passou um dente de um ripper, abriu uma vala, portanto a zona onde está o ripper, e é feita uma nova plantação. Estamos aqui a beneficiar e a adensar. Neste caso aqui, muitas vezes aproveitando a regeneração natural, temos aqui a companhia das lesírias, em que temos um montado de sobro e que nós queremos regenerar, mas neste caso temos o gado, então é preciso proteger, e para proteger temos que ter proteções robustas como estas. Além da proteção do gado, vamos ter que proteger a nossa plantinha, porque temos solos de areias, de um sol muito forte e de um sol que não retém muita água, vamos ter uma rede de sombra, e vejam como que essa proteção foi eficaz, portanto permite o quê? A regeneração natural, portanto é necessário proteger, mas muitas vezes junto às linhas de água, para promover a regeneração natural, portanto defender da compactação devido ao pisoteio do gado ou da compactação devido à passagem das máquinas, é necessário colocar aquelas redes, portanto vedar de forma a promover a regeneração natural das linhas de água.
Neste caso aqui, um dos problemas que nós temos na regeneração da floresta e face a alterações climáticas tem a ver com os incêndios florestais, por um lado, e com a concentração da precipitação. Portanto, período de precipitação menor, mas com uma precipitação mais concentrada, portanto, maior potencial erosivo. Aqui nos baldios de Castanheira de Pera, a obra executada pela Floponor, uma área de incêndio do Pinhal Bravo, o que é que foi feito após o incêndio? Portanto, após o incêndio há uma camada superficial que fica extremamente repelente à água, e o que é que isso vai fazer? Vai aumentar o escoamento superficial da água. Então foram construídos cordões com os resíduos, com os troncos, que são constituídos de forma paralela à curva de nível, que vão ter uma função que é o quê? Reduzir o escoamento da água, reduzir o escoamento das cinzas, que contêm nutrientes como o cálcio e o magnésio, e por outro lado também plantaram e vão assim promover a regeneração natural do pinheiro bravo, que era o que lá existia, e por outro lado plantar outras espécies para criar diversidade. Portanto, se temos zonas de escorrência torrencial, é preciso estabelecer pequenas obras de correção torrencial, pequenas barragens, que são estabelecidas de acordo com o fluxo de água previsto para aquela linha de água. No município do Figueirão dos Vinhos, temos aqui uma intervenção para promover a regeneração natural numa linha de água. O que é necessário fazer? Construção de terraços, plantações. Essas plantações vão permitir, como vocês veem ali, de carvalhos, e construir microaçudes que vão reduzir o escoamento de água durante o inverno, manter a água durante o verão, de forma a beneficiar a vida na linha d'água, construindo aqueles microaçudes. Outro fator importante que tem a ver com as alterações climáticas são as pragas e os incêndios. Vemos aqui na UNAC, na zona do Ribatejo, a instalação de armadilhas para o nemato do pinheiro, portanto é uma forma de combater as pragas, mas uma forma muito importante de combater quer as pragas, quer a propagação dos incêndios, é construir diversidade na paisagem, é o quê? Colocarmos nossas espécies autóctones, como o carvalho pirenaica, como o medronheiro, o prunus, lusitânica, a azinheira, que são espécies que são nossas espécies, que de acordo com a sua adaptação às diferentes condições poderão ser distribuídas e permitir criar diversidade. Essa diversidade vai tornar a floresta menos sensível a pragas e menos sensível aos incêndios florestais. Ora, a regeneração artificial pode ser feita por sementeira ou plantação. Em cima temos uma zona de quercus pirenaica na zona de Nisa, com granito, em que nós podemos recorrer quer às plantas, quer regenerar recorrendo à semente. Em baixo temos uma zona do Pinhal de Leiria, que já está a fazer uma resinagem à morte, que é feita antes de abater a árvore, para não ficarem feridas no tronco da árvore. Ora, chegamos ao fim com as melhores árvores. Essas melhores árvores vão permitir a regeneração natural daquele povoamento, mas essas melhores árvores também vão dar semente, que pode servir quer para a sementeira de outras áreas, quer para fornecimento de semente para a produção de plantas. Depois temos aqui uma plantação manual com um tubo plantador e uma plantação mecanizada. Ora, para propagar, o que nós temos que saber é onde é que vamos escolher o material vegetal, o que é que vamos propagar. O que nós vemos no campo é um fenótipo. É aquilo que é a sua aparência exterior, e aquela aparência exterior, como todos nós somos, resultado de um genótipo e do meio ambiente. Ora, se nós escolhermos esses fenótipos nas diferentes proveniências, em árvores superiores, em diferentes povoamentos, vamos garantir o quê? Que eles estão bem adaptadas às características do clima, às características do solo, à altitude. Portanto, isto quer dizer o quê? A sua resistência à geada, a sua resistência à seca. Então,
Aquilo que é feito é definir para as diferentes espécies as regiões de proveniência para garantir que estão bem adaptadas às características edafoclimáticas, selecionar árvores superiores dentro de povoamentos, de forma a que nessas árvores superiores proceder à colheita de semente para a produção de plantas que garantam maior resiliência às características daquela região. Isto é, quando comprarmos plantas ou comprarmos sementes, devemos garantir que ela vem daquela mesma região de proveniência. Então, de acordo com o Catálogo Nacional de Material de Bases e para as diferentes espécies, neste mapa estão as regiões de proveniência para o pinheiro bravo, onde para cada região de proveniência há os diferentes povoamentos e são identificadas as árvores para a colheita da semente, garantindo, portanto, a produção e a resiliência às condições edafoclimáticas. O que é que nós podemos escolher nas árvores selecionadas? Podemos escolher aquilo que vai permitir a reflorestação e que são chamados os designados materiais florestais de reprodução. E o que é que são os materiais florestais de reprodução? As sementes e os propagos. E o que é que são propagos? São partes das plantas que permitem regenerar uma planta completa. O que estamos a ver aqui são estacas, que podem ser lenhosas, neste caso do chopo, ou estacas herbáceas, neste caso aqui de eucalipto. Portanto, quando temos semente, regeneramos uma planta por via seminal, quando temos estacas, regeneramos uma planta por via vegetativa. Qual é a grande diferença? É que numa planta de origem seminal, mesmo colhida naquela árvore superior, o seu genótipo é o quê? 50% da árvore-mãe selecionada e os outros 50% vêm de onde? Do pólen que está no povoamento. Enquanto na propagação vegetativa garantimos o quê? Que ele é 100% igual à árvore-mãe selecionada. Se repararem em baixo, dentro dos materiais florestais de reprodução temos as plantas e podemos ter plantas como o sobreiro de contentor, planta de propagação vegetativa da Ense, que é uma estaca herbácea, portanto isto indica logo que o material vegetal terá que ser feito quando o material é mais jovem, mais herbáceo, portanto durante a primavera, e uma planta de raiz nua, em oposição às outras que são plantas de torrão ou contentor. A planta de raiz nua tem uma característica muito importante. Reparem, é uma planta de propagação vegetativa cujo propágulo não é nenhum dos que está indicado em cima. O propágulo aqui é um garfo que foi colhido numa árvore-mãe, neste caso uma nogueira, que vai produzir uma semente de muito boa qualidade, uma árvore adulta. Portanto, é um material vegetal adulto que vai garantir o quê? Que ele vai entrar em floração mais cedo e, portanto, vai produzir fruto mais cedo. Neste caso, o que é que estamos a fazer? Uma enxertia. Outra característica que aqui é muito importante, reparem a diferença entre as plantas de contentor ou torrão e a planta de raiz nua, produzida naqueles viveiros da Servi-Ruri. É o quê? Na planta de raiz nua temos uma folha enorme. Isto quer dizer, são plantas com uma área foliar maior, que são plantas que vão ser de raiz nua, que têm geralmente caducifólias, portanto cai a folha durante o inverno, e que têm que ser transplantadas, implantadas na zona de plantação durante o período de pausa vegetativa, ainda sem folha. Por outro lado, têm que ser plantadas numa área em que as condições edáficas e climáticas sejam mais favoráveis, porque elas vão ter uma área foliar muito superior a transpirar, ou não sendo que a gente tem que pôr rega para garantir que há capacidade de responder a essa necessidade. Então, como é que nós caracterizamos os materiais florestais de reprodução? Portanto, estamos a falar das sementes, dos propágulos, portanto, para a propagação vegetativa e as plantas. São caracterizados por material de fonte identificada, só identificados pela região de proveniência, material selecionado, que neste caso temos aqui do ICNIF um povoamento de castanheiro para onde foram selecionadas as árvores, portanto é material colhido em árvores selecionadas, em povoamentos selecionados inscritos no catálogo material de bases. E agora vamos ter o material qualificado. Qual é a diferença entre este e o anterior? Este aqui, neste caso, temos da Ense material vegetativo,
Temos do INIAV e do ICNF material de Pinheiro Bravo e, como vocês poderão ver na figura, há ali uma distinção na base. Isto é o quê? Foi feito por enxertia, quer dizer que colheram-se naquela árvore selecionada garfos, material adulto, que depois foi enxertado aqui. Isto permitiu que a árvore entrasse em floração mais cedo e, portanto, a semente que vamos colher aqui é semente proveniente do cruzamento entre aquela boa árvore-mãe e todos os outros garfos que são também outras árvores mais selecionadas. Portanto, temos material qualificado. Ou, no caso do eucalipto, proveniente de cruzamentos, neste caso polinização controlada. Qual é a diferença agora do material testado? No material testado implica não só termos um material de características superiores obtidos por propagação vegetativa ou obtidos por cruzamentos, mas que obrigatoriamente já foram instalados ensaios no campo, portanto já foram testados e são identificados o que é que nós vamos ganhar para as diferentes condições ecológicas. Portanto, implica ter resultados de campo. Ora, para exemplificar, temos aqui o caso concreto do Pinheiro Bravo e vamos falar como propagar, e neste caso para a propagação seminal e para a propagação vegetativa. Portanto, temos aqui um escalador que vai do ICNF, do CNACEF, do Centro Nacional de Sementes Florestais, que vai subir à árvore para colher o quê? Colher pinhas e colher garfos. As pinhas que vão ser transportadas e vão dar origem à planta de origem seminal, e os garfos que vão servir para quê? Para instalar as enxertias que vão produzir os tais pomares produtores de semente. Portanto, temos aqui plantas produzidas por via seminal, plantas produzidas por propagação vegetativa, neste caso temos o parque de pés-mães com material jovem, mais reativo, há a colheita de material vegetativo, os tais propágulos, é feito tratamento dos propágulos e depois temos uma planta enraizada. E, portanto, temos aqui a propagação vegetativa. Neste caso, há a distinguir uma coisa muito importante. Enquanto em baixo temos a propagação vegetativa a partir de material jovem, que é e que vai ser para produzir madeira, para o caso do Pinheiro Bravo, no caso dos garfos, o que ele vai ter é produzir fruto. Portanto, fazemos o que não vai produzir madeira, vai produzir é fruto. Portanto, vamos produzir semente para o caso do Pinheiro Bravo, vamos produzir pinha mais cedo para o caso do Pinheiro Manso, vamos produzir noz mais cedo ou castanha mais cedo para o caso da nogueira ou para o caso do castanheiro ou da nogueira. No caso do eucalipto, temos aqui a árvore selecionada. Reparem o que é que nós temos numa árvore selecionada no meio do povoamento. Uma árvore direita, um bom fuste, o volume, a altura. Outro fator importante e que é relevante aqui neste caso é não há ramos, ela tem uma desramação natural. Isto é importante, podemos dizer assim, mas não é para produzir madeira de qualidade, é madeira que vai ser para a produção de pasta, não interessa ter nós, é verdade. Mas não ter ramos é muito importante. Porquê? Primeiro, reduz a continuidade vertical, portanto, reduz a continuidade, o risco de propagação de incêndio em termos verticais e, por outro lado, quando se abater a árvore, quando se faz a exploração, ao abater, tem que se cortar os ramos. Ora, se a árvore não tiver ramos, o tempo que se perde no corte de ramos é muito inferior. Ganhamos tempo, ganhamos dinheiro. Ora, temos que selecionar as boas árvores de acordo com um conjunto de padrões. Cá colhemos as cápsulas, extrai-se a semente na altri, por exemplo, isto aqui temos a secagem de cápsulas para extração, para posterior extração da semente, ou então temos aqui, no caso do eucalipto, como no caso das folhosas em geral, que tem uma particularidade enorme, é que nós podemos cortar e ele vai rebentar da toiça. Isto quer dizer o quê? E se vocês estão fartos de ver, quando ele rebenta da toiça, as folhas não são folhas adultas, longas, são folhas jovens. Porquê? Porque aquele material que vai rebentar tem a idade quando se formou. Isto ele era muito jovem. E qual é a grande vantagem de ser jovem? É que ele vai ser capaz de fazer novos órgãos muito mais facilmente. Portanto, formar uma coisa muito difícil que são as raízes. Então ele vai ser destinado exatamente à propagação vegetativa. Então temos o parque de pés-mães e vamos ter a propagação vegetativa por estacaria e neste caso estaca herbácea.
Ora, podemos ter aqui a estaca herbácea ou também a microestacaria. Por outro lado, como já falámos para o pinheiro bravo, podemos escolher material vegetal adulto, que vão ser feitas as enxertias, para quê? Para serem estabelecidos os cruzamentos. Qual é a grande diferença aqui? Enquanto na propagação vegetativa temos clones iguais à árvore-mãe selecionada e, portanto, para nós usarmos só clones temos que garantir uma certa diversidade, porque se vem uma doença, etc., poderá ser grave. E isto é verdadeiro para o eucalipto e será verdadeiro para todas as espécies que se recorre à propagação vegetativa. Qual é a grande vantagem dos cruzamentos? É criar variabilidade. E essa variabilidade cria diversidade e a diversidade torna-se menos sensível ou mais resiliente a problemas com pragas ou doenças. Mas tem também um problema, é que se nós tivermos o indivíduo de um cruzamento muito interessante, a forma de propagar esse indivíduo vai ser pela propagação vegetativa. Portanto, isto quer dizer o quê? Que se calhar elas têm sempre que andar a par. Aqui, na propagação seminal, o que é que nós temos? Temos que primeiro fazer a colheita da semente. Aqui temos novamente o Quercus pyrenaica na zona de Nisa, temos a bolota. A primeira questão que se levanta: posso colher esta bolota? Não, ela está verde, não vai germinar, está imatura. Então, uma das formas de nós sabermos que podemos colher vai ser pela cor. Portanto, a bolota castanha, por exemplo, se verificarmos ali pela gábula, ela tem que se dar castanha, mas ela pode colher assim aberta? Não, porque está aberta já deixou cair a semente. Então, temos que ver, no caso das cápsulas ou das gábulas ou das pinhas, têm que estar maduras e têm que estar fechadas. Portanto, quando colher e como transportar? A época de colheita é uma característica específica e, portanto, vocês têm aqui para as diferentes espécies a época de colheita, e há aqui outro problema que faz toda a diferença. Quando falamos de sementes ortodoxas, estamos a falar de pinhas, gábulas ou cápsulas, são sementes muito pequeninas e que, para se manterem vivas ou viáveis e darem origem a uma planta, elas conseguem suportar uma grande perda de umidade e, portanto, são muito mais fáceis de processar. Ao contrário, as sementes recalcitrantes, como a lã, provenientes os quercus, portanto, os carvalhos, castanheiro, nogueira, ou a cereja ou o medronho, elas são sementes que não toleram elevada perda de umidade. Então, elas têm que ser transportadas com muito mais cuidado e têm que ser imediatamente processadas. Outra questão que se coloca é como vamos conservar a semente. Aqui a questão refere-se novamente à diferença entre as sementes ortodoxas e as sementes recalcitrantes. As sementes ortodoxas, tais pequenas que suportam elevado perda de umidade, podem ser em geral conservadas ao frio e em recipientes herméticos. Neste caso aqui, do Banco Português de Germoplasma Vegetal, sob a responsabilidade do INEAV. Quando falamos de sementes recalcitrantes, que para se manterem vivas, para conseguirem germinar, precisam de elevado teor de umidade, o período de conservação é, em geral, muito curto. Neste caso, é apresentado pelo um grupo de Itália, em que as sementes vão ser conservadas, têm que se manter vivas e têm que conseguir respirar, portanto, têm aquele tubo ao meio que vai permitir a circulação de ar, a entrada de ar, vão estar estratificadas na perlite, que é um material inerte, portanto, vai reduzir sempre o risco de contaminações e úmido, de forma a manter esta umidade. Depois temos aqui quais são as condições favoráveis para a germinação e crescimento. A semente, aqui põe-se a questão, será que a semente tem dormência? Isto é, quando a gente colhe, ela está em condições de germinar? Que tipo de dormência? Pode ter uma dormência de tegumento, que é o que, por exemplo, acontece, tem o tegumento duro e, portanto, a semente mantém-se viva durante muito tempo. É o que acontece, infelizmente, às acácias. Porquê? Porque elas vêm de uma zona onde há incêndios, portanto, a forma delas se protegerem é terem um tegumento muito duro, que é rompido só quando há um incêndio. E então, quando há esse incêndio, o tegumento é rompido, a partir do momento que há água, nas chuvas ela vai imediatamente germinar. E por isso é que ela também é um grande problema nas nossas condições. Ora,
Nunca nos vamos esquecer que a dormência está muito associada à origem da espécie. Portanto, temos a dureza tugumento que nós temos para espécies como a Atília, como a Camélia. Então, para quebrar essa dormência, o que é preciso fazer? Escarificar, dar um escaldão, mergulhar em água quente, fazer um tratamento com ácido, por exemplo. Quando é uma dormência do embrião, quando é que isto acontece? Em geral, as sementes que são libertas para o meio ambiente durante o outono. Então, para não germinarem durante o inverno, elas na natureza vão precisar de X horas de frio e de umidade, têm o embrião imaturo e só vão germinar após a passagem do inverno. Então, para nós quebrarmos a dormência, se colhermos essa semente, o que é que temos que fazer? Estratificar. E estratificar como? Em condições de umidade e a frio, portanto, simular o inverno. Neste site abaixo, neste link, vocês têm o catálogo de sementes disponível no Senacef e têm também quais são os tratamentos necessários para a quebra de dormência para diferentes espécies. Depois coloca-se a questão, quais são as condições favoráveis à germinação? Há condições que têm a ver com a temperatura, a luz, a umidade, o tipo de contentor e o substrato. Reparem, na Green Con, portanto, temos ali sementes de medronheiro. É uma coisa muito engraçada, se nós escolhermos a semente e pusermos logo a germinar, ela vai germinar melhor a temperaturas mais baixas, que é o inverno. Se colhermos a semente, secarmos e a conservarmos, ela para germinar entra em dormência, então aquilo que vai ser necessário vai ser estratificar para simular o inverno, estratificar a frio e úmido, no frigorífico normal. E como é que ela vai germinar? Ela vai germinar a temperaturas melhores, portanto germina melhor a temperaturas inferiores a 20 graus centígrados. Acima de 20 graus centígrados é uma estratégia que as sementes da região mediterrânica têm, é o quê? Não é bom germinar agora, vamos estar em dormência e vamos tentar germinar para o ano. Portanto, elas a temperaturas mais altas vão perder a capacidade germinativa. Portanto, isto é muito importante. Okay? Outro fator importante vai ser o tipo de contentor. Reparem, o contentor onde está o medronheiro é um contentor muito pequenino, ou onde está o sobreiro em baixo. Então, mas se tivéssemos ali o castanheiro com uma área foliar maior, teríamos que ter outro contentor diferente. Portanto, o contentor vai ser função da espécie e do período de tempo que a planta está em viveiro. Quanto mais tempo, maior terá que ser o tipo de contentor. Agora, a propagação vegetativa. Na propagação vegetativa temos aqui um exemplo para a propagação vegetativa do pinheiro manso, do pinheiro bravo, desculpa. Temos o parque de pés-mãe instalado, material jovem, depois a colheita de material, o transporte, a preparação da estaca, portanto em que é retirada as agulhas na parte de baixo da estaca. Depois temos tratamentos preventivos com fungicida para reduzir o risco de termos fungos, tratamentos hormonais para termos a possibilidade de induzir ou melhorar o enraizamento, depois a colocação no substrato em contentor e depois vai para aquela fase que vai até enraizar. E até criar raízes é preciso ter muito cuidado. Para quê? É preciso que a planta não transpire. Então, para ela não transpirar, uma das coisas que nós vamos ter que fazer é reduzir a área foliar. Portanto, cortar um bocadinho as folhas, aqui as agulhas no caso do pinheiro, as folhas se fosse no castanheiro ou no eucalipto, portanto vamos ter que reduzir a área foliar. E depois vamos ter que manter uma umidade relativa elevada, de forma a reduzir essa transpiração. Como é que conseguimos manter essa umidade relativa elevada? Com rega por nebulização. Portanto, é uma rega muito fina, que é feita muito frequentemente, em períodos muito curtos. Portanto, o objetivo é manter a planta sem stress, de forma a que ela, com a indução que tem, seja capaz de responder à indução das raízes. Depois já temos a planta enraizada e, por último, vamos para o campo. Quando falamos da planta à floresta, há uma coisa que eu não vos queria deixar de dizer. Temos uma coisa que são muito importantes, as micorrizas. O que são micorrizas? São associações simbióticas. O
que é boa para ambas as partes, para o fungo e para as plantas. E são associações simbióticas que se estabelecem ao nível das raízes. E o que é que isto permite? Permite que estes fungos, a planta, em vez de ter que desenvolver uma raiz muito grande para ir buscar sozinha a água e os nutrientes, vai estabelecer esta associação e vai permitir, portanto, vai haver aqui uma troca, que vai ser a troca. O fungo vai criar um micélio, portanto, imaginem um filamento muito longo, que vai buscar água e nutrientes e vai ceder à planta. E o que é que a planta lhe vai dar ao fungo? Vai dar aquilo que ela é especialista e quase a custo zero. É o quê? Fornecimento de hidratos de carbono provenientes da fotossíntese. Ok, como é que nós vemos? Isto é muito importante nas plantas florestais e é muito mais fácil que nas plantas agrícolas. Verificamos aqui, temos o contentor, um pinheiro manso à esquerda e um medronheiro à direita, em que no pinheiro manso em que a gente vê coisas muito interessantes. Primeiro, o torrão está todo bem feito, é muito importante na característica da planta. A planta está saudável, a planta é de uma haste única, a raiz, temos as pontas das raízes brancas, estão ativas, vão crescer. Vemos o micélio, reparem no medronheiro, todo o micélio, e onde temos os retângulos amarelos, o que vocês veem é que a planta, em vez de ter raízes grandes, vai ter raízes secundárias que vão dividir. E o que elas ao dividir, o que é que vão fazer? Vão fazer como garagens para a entrada dos fungos, ok? E para se estabelecer essa simbiose. E, portanto, estabelecendo esta simbiose, quer dizer, isto vai proteger a planta de condições de stress elevado. Portanto, que serão a água, falta de água, vai buscar, e nutrientes. E esses nutrientes ela consegue ir, o fungo vai buscar onde a planta não consegue. Não só porque explora maior volume de terra, mas também porque consegue ir buscar a matéria orgânica, consegue ir buscar a outras fontes que a planta não consegue ir buscar diretamente. Portanto, aqui é uma simbiose que nós temos que aprender a valorizar. E, portanto, uma planta micorrizada representa um bem para colocar no terreno. Agora, temos aqui vários links para fornecedores de sementes e plantas. No primeiro, o Senacef é o Centro Nacional de Sementes Florestais, com sede em Amarante. Portanto, tem aqui os contactos, as espécies de certificação obrigatória, o catálogo de sementes e que diz quais são os tratamentos germinativos para cada espécie. As plantas florestais, temos os viveiros florestais sob gestão do ICNF, temos os viveiros florestais em Portugal, uma lista das empresas por concelho, mas aqui, engraçado, estão viveiros florestais, mas estão todos os viveiros, portanto, quer de ornamentais, quer dedicados já para madeira. Depois temos os referidos, também os links para os viveiros que foram apresentados aqui nestas imagens, portanto, temos os viveiros Aliança, os viveiros Furador, a Green Cone, os viveiros da Serra da Malcata e os viveiros da Serviruri. Depois, a bibliografia. Aqui nesta bibliografia há duas que eu gostaria muito de chamar a atenção. Farieto, que tem a ver com, ouvimos essencialmente aqui propagação vegetativa de estacas herbáceas, que são os que se aplicam para o pinheiro, para o eucalipto e para o castanheiro, mas se nós falarmos em espécies ripícolas, como por exemplo o chopo, que vimos uma fotografia, aí vamos utilizar estacas lenhosas, que são colhidas no outono e colocadas a enraizar, portanto colhidas no outono, portanto, durante o período de pausa vegetativa, e são colocadas no campo a enraizar logo bem cedo no início do período vegetativo. Portanto, e aqui tem muitas informações sobre a produção de estaca lenhosa das espécies ripícolas. Aqui temos outra informação, portanto, online do Banco de Germoplasma Vegetal. Temos duas coisas que também sugeria que vissem, uma que é sobre as sementes, isto se dizer a história das sementes, e outro que é a história da estacaria, cuttings e estacaria, portanto que é um filme com muitas imagens, o que é que são as sementes, de onde é que elas vêm, que tipo de dormência, como as tratar. Por último, não podia agradecer a vossa atenção e espero ter respondido a este desafio que me foi lançado pela plataforma florestas.pt. Obrigada.